A gaiola de habilidades não é nada sem os seus acessórios, então não adianta a gente ter toda essa estrutura se não tiver os acessórios corretos para utilizar aqui dentro, e também a gente precisa saber utilizar esses acessórios. Então muitas vezes as pessoas ficam em dúvida sobre como utilizar, qual acessório escolher, e eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre cada um deles para tentar ajudar vocês aí na prática clínica. O primeiro vídeo vai ser sobre os elásticos. Os elásticos, gente, são uma estrutura flexível e ele tem duas principais funções: promover movimento, gerar movimento e promover resistência. Então a gente pode usar ele também para fazer um trabalho de fortalecimento. Nós vamos ter elásticos de tamanhos diferentes e cada tamanho também vai ter uma função diferente. Então nós temos esse aqui, que é um elástico mais comprido, tá? Os elásticos maiores, os elásticos mais compridos, eles têm uma capacidade menor de gerar tensão. Então, eles não geram uma resistência tão grande contra o movimento do paciente. Então, o elástico grande, a gente pode utilizar, por exemplo, de um lado ao outro lado da gaiola e formar uma barra paralela, ou a gente pode utilizar, colocar ele embaixo ou no meio para gerar um obstáculo para o paciente ter que passar por cima ou ter que passar por baixo. Ele pode também ser usado para suspensão, mas não é tão comum. Para isso nós temos as tiras rígidas, que a gente vai falar depois. Então, a principal função desse aqui, que é maior, é ser colocado de um lado ao outro da gaiola. Depois, nós temos um elástico médio, que é esse aqui, que é o elástico que a gente mais vai utilizar no nosso dia a dia. Porque a gente vai utilizar ele nas diagonais, principalmente. Então, ele vai servir para a gente suspender o paciente ou também para a gente aumentar a descarga de peso. Então, o que a gente mais vai utilizar é esse elástico médio. Ele vai na gaiola, geralmente ele vai preso na gaiola e no cinto, no paciente. Então, ele conecta o paciente com a estrutura da gaiola e aí ele vai permitir que o paciente fique em pé, que a gente trabalhe em marcha em suspensão ou que a gente aumente a descarga de peso para o membro inferior do paciente. E aí também nós temos esse aqui, que é o elástico menor, que é um elástico que gera mais resistência, ele tem uma capacidade maior de gerar tensão, ele se deforma menos, então ele é menos flexível. E a gente utiliza bastante esse elástico para gerar estabilidade ou para posicionar uma articulação. Muitas vezes a gente não quer imobilizar a articulação, mas ao mesmo tempo a gente quer que ela fique estável. Então a gente pode utilizar esse elástico, porque ele vai permitir um pouco de movimento sem imobilizar totalmente. Então a gente pode utilizar ele, uma forma bem comum de utilizar é colocar na lateral do cinto e na gaiola, nos dois lados do paciente, para promover uma estabilidade postural, para ajudar esse paciente a ficar em pé. Então, às vezes, se a gente não quer utilizar a suspensão com as tiras rígidas, a gente pode utilizar esse elástico menor aqui para gerar essa tensão.